A graça e a paz, Senhor Jesus. Irmãos, hoje vamos falar do porquê muitas vezes o cônjuge é transformado, é liberto e não volta para casa. Vamos entender como se dá esse processo. Eu fiz um vídeo falando sobre o Senhor fazer isso, transformar, gerar arrependimento, amor, o cônjuge lembrar de sua família. E eu falei sobre o que acontece do outro lado, o que acontece na vida dos cônjuges do outro lado. E muitas pessoas questionaram: se acontece isso, por que eles não voltam? Eu vou citar para vocês dois exemplos. Vou citar o exemplo de Gomer, a esposa de Oséias, e o exemplo do filho pródigo, certo? Para que a gente possa entender como acontece o cativeiro espiritual na vida das pessoas, dos nossos cônjuges, e a gente entender por que eles não voltam. No primeiro caso de Gomer, ela deixou seu marido, ela deixou pelo pecado, porque ela queria viver uma vida com outra pessoa por quem ela se apaixonou e foi viver essa vida. Oséias ficou lá esperando em obediência ao Senhor. E Gomer começou a ser trabalhada, tratada por Deus. A gente lê no livro de Oséias o Senhor falando que iria levar ela ao deserto, iria cercar o caminho dela com o muro de Sebe, iria levantar uma cerca de espinhos e impedir que ela encontre os amantes encontrem ela, aquela coisa toda. Iria levar ela ao deserto para lhe falar de amor. Nós vemos isso no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14. E ela passou por diversos processos, até que ela ficou presa, cativa por aquele homem e ia ser vendida como escrava. Então, Oséias foi lá e comprou ela para ele. Ela estava sendo vendida por uma mixaria, alguma coisa de farinha, um pedaço de prata, e José pagou uma fortuna por ela. Ali o Senhor nos mostra como devemos nos comportar com relação aos nossos cônjuges, em travar uma batalha espiritual que muitos chamam de pagar preço, para que a gente possa resgatar eles e trazê-los de volta para o lar. Irmãos, muitas vezes é necessário que a gente jejue, que a gente ore, que a gente viva uma vida em santificação e abstinência para poder, junto com o Senhor, libertar aquela pessoa. Bem sabemos que o trabalho de libertação é feito pelo Espírito Santo, é feito por Deus. Mas Deus nos chama para cooperar com Ele nessa batalha. Não que Ele precise, mas porque esse processo também vai nos ajudar. Esse processo vai nos ensinar, vai nos lapidar, vai nos transformar. A mesma coisa aconteceu com o filho pródigo, que decidiu deixar o amor do pai, onde ele tinha tudo, pegou a parte da sua herança que lhe cabia e foi viver uma vida dissoluta. Só que com o passar do tempo, aquilo acabou, ele se arrependeu, ele viu que tinha feito besteira, mas por conta do orgulho e tudo, e medo do pai rejeitá-lo, ele não quis voltar. Ele ainda foi trabalhar para outras pessoas, cuidando de porcos e se alimentando da comida dos porcos. Queria se alimentar da comida dos porcos. Interessante que ele estava fazendo algo que ele não deveria fazer, que para o judeu era proibido, que era se envolver com criação de porcos e coisa e tal. Ele estava fazendo uma coisa ilícita pior do que as coisas que ele já havia feito. Até que ele viu que não tinha jeito e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem pão, que ele me aceite pelo menos como servo. E o pai lá mostrou grande amor, restituindo tudo que pertencia a ele com amor, com grande zelo. O que isso tem a ver com nossos cônjuges? Nossos cônjuges, eles estão lá do outro lado e eles sim sentem falta, eles sonham, eles sentem saudade, eles choram, mas por que não voltam? Irmãos, existe a questão espiritual e a questão psicológica física, certo? Quando falamos da questão psicológica, da questão física, da questão natural, muitas vezes os cônjuges não voltam, e isso é uma forma de cativeiro, ele não volta pelo orgulho, pela soberba, porque ainda estão soberbos. Não voltam com medo, não voltam com medo da família não aceitar, da esposa ou marido não aceitar, do que vão falar. O orgulho muitas vezes impede, pois eles saíram dizendo que estão felizes, que foi a melhor coisa e agora eles vão ter que retroceder e eles não conseguem suportar isso.
Eles muitas vezes não voltam porque acham que o cônjuge não vai aceitar de volta, porque muitas vezes nós temos uma posição, pois somos ensinados a manter contato zero e não querer conversa. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não abrimos o espaço para eles, nós não queremos conversa, nós somos duros e eles acabam tendo medo de voltar e ser rejeitado, de passar pela mesma coisa que fizeram com que nós passássemos. Então isso é um impedimento. Então, muitas vezes, eles estão nos sondando, eu já disse isso, que nossos cônjuges nos sondam, procuram saber como estamos, o que pensamos, o que queremos, e eles muitas vezes, ao sondar nossa vida, vê que a gente está bem e coisa e tal, e acha que nós não queremos mais eles por não estarmos mais ligando, não procurarmos, não mandamos uma mensagem. Quando eles têm a oportunidade de falar conosco, nós mostramos felicidade, mostramos que estamos bem e não falamos mais em volta. Então isso gera uma barreira para que eles entendam que possam voltar. O inimigo usa isso para mostrar para eles que não tem mais jeito. Olha, teu cônjuge não te quer mais, está tudo bem com ele, não adianta voltar, pois ele não vai querer. Outra coisa que acontece é o cativeiro espiritual. A mágoa, certo? O rancor que eles adquirem, aquela coisa deles acharem que nós estamos bem e eles acabarem se sentindo mal com isso. Tem o cativeiro espiritual da magia, que muitos estão presos por meio de magia, né? Como feitiço de amarração, adoçamento e outras coisas. E eles querem voltar e não conseguem. Eu já vi diversos e diversos relatos. Hoje mesmo eu li alguns relatos de alguns seguidores nossos que diziam: meu marido já me disse que se arrepende, que quer voltar, chora e tudo, mas não conseguem. Existem essas questões também que tem que ser levado em conta. E muitas vezes, irmãos, nós impedimos o agir de Deus por causa da nossa falta de perdão. Eu vejo pessoas que fazem relatos, tipo, ele saiu, aproveitou a vida, agora quer voltar. Não é assim não, tá voltando porque tá arrebentado. Não é assim não, não vou querer não, não sou obrigado, Deus tem algo melhor para a minha vida. E isso impede a volta. Irmãos, primeiro nós temos que ser tratados, curados, para que possamos ter nosso casamento restaurado. Irmãos, devemos entender uma coisa. Todo aquele que entrou no deserto por meio do casamento é para que Deus restaure o casamento e a vida dos cônjuges. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu estou muito bem no deserto, eu estou feliz, me encontrei, fiz faculdade, isso, aquilo, outro e um bocado de coisa. E não estou nem querendo mais o casamento, vou viver minha vida só com Deus, porque Deus quer isso de mim. Não, não. Deus quer o seu casamento, Deus quer que você ajuste, porque casamento é um plano divino e é o maior projeto do Senhor. Se Deus quiser simplesmente que você fosse salvo, restaurado e não se importasse com seu cônjuge, ele teria lhe levado por outro deserto e não pelo casamento. Ele te trouxe do deserto pelo casamento porque você iria ser restaurado, iria orar pelo seu cônjuge e ele iria ser alcançado também. Então temos que entender isso. Então as coisas que impedem do cônjuge voltar são feitiço de amarração, dureza, orgulho, soberba. E essas coisas nós temos que tratar elas com o devido cuidado. E eu vi um relato de um homem que já estava há 8 anos com outra mulher e conversando comigo, né, ele disse que estava arrependido. Ele disse que amava a sua esposa, descobriu que amava ela, não amava a mulher que estava. Eles viviam bem, mas ele não amava. E eu perguntei por que ele não voltava. Ele disse: porque não tem mais jeito. Minha esposa não quer mais, eu já estou estabilizado aqui com essa família e não quero voltar. Outra coisa que faz com que os cônjuges achem um empecilho, uma barreira para voltar. Eles acham que fizeram uma nova família, têm um novo relacionamento e não acha justo abandonar aquela pessoa como se fosse lixo para voltar para a anterior. Eles adquirem um caráter moral que antes eles não tinham, porque abandonaram suas esposas, seus maridos, para viver com uma pessoa e agora acha que é falta de caráter deixar aquela pessoa com quem está para voltar para o primeiro, por mais que queira e esteja sofrendo. Não é certo deixar essa família para voltar para outra. Inclusive, tem pastores que aconselham isso. Se você deixou sua esposa, tem um novo casamento e você tem uma família, não deixe para voltar para a primeira. Imbecilidade de um pastor desse. Mas e essa nova família, como é que fica? É fruto do erro, é consequência do pecado. É duro dizer isso, mas a responsabilidade dele é com a primeira família.
Então, muitas vezes, eles acham que não conseguem voltar por causa desse tabu. O que é que a sociedade vai falar? O que é que a minha família vai falar? O que é que a família dela vai falar? O que a família dessa outra pessoa vai falar? E eles ficam presos nesse cativeiro, oprimidos, sem saber o que fazer. Eu conheci um rapaz, né, a história de um rapaz que ele sofreu muito, porque ele queria voltar para sua esposa e não conseguia voltar, e chorava, e se agoniava e dizia para os amigos, e eles diziam, por que você não volta para sua esposa? E ele dizia, cara, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo. Toda vez que eu tento, eu não consigo. E esse rapaz chegou numa fase de desespero tão grande que ele atirou na cabeça e tirou sua própria vida. Porque ele queria voltar e não conseguia, pois ele era vítima de um feitiço de amarração. Eu tratei com um casal também que o rapaz ele era vítima de um feitiço de amarração e era interessante a história porque é o seguinte, ele se agoniava, queria voltar para casa de todo jeito, voltava, passava 8 dias em casa e se desesperava, saía de casa. Passava 10, 15 dias fora, se desesperava para voltar para casa. E ficou nessa situação durante um tempo. Até que a esposa passou por um processo, foi ministrada, entendeu, e começou a clamar pelo marido, começou a fazer o que o Senhor mandava, e esse rapaz voltou para casa e tá lá, passou pelo processo de libertação, tá lá feliz. Então, irmãos, existem esses impedimentos. Existe muitas vezes a questão do homem olhar para trás e achar que a sua esposa não mudou, que ela continua sendo uma pessoa dura, intransigente, rixosa, e ele quer voltar de todo o coração, mas não consegue, pois não vê mudança. Mulheres que olham para seus maridos e querem voltar e não conseguem voltar simplesmente porque não vê mudança no seu marido. Como eu já falei, eles nos observam o tempo todo. Ah, e por que ele disse que está feliz? Cara, a boca fala o que quer. Muitas vezes o camarada disse que está feliz lá, estando profundamente triste e abatido, mas simplesmente não quer assumir que errou. E muitas vezes ele assume, mas ele não quer retroceder por conta do orgulho. Então existem esses fatores que nós devemos levar em consideração. Por isso a necessidade de nós orarmos, de nós nos consagrarmos, de nós clamarmos. E o casamento é algo vindo do céu, é ligado por Deus e exige uma batalha espiritual. As pessoas ficam tentando ensinar que você tem que sensualizar, tem que reconquistar seu marido, sua esposa. Cara, vai ter um tempo para isso. Mas no momento não é esse o caso. Porque teu marido não te deixou por causa do sexo, tua esposa não te deixou por causa do sexo, ele deixou por causa do encantamento, ele deixou por conta de alguns outros problemas que tem que ser levado em consideração. Então você tentar conquistar ele com sexo, com aparência, com dinheiro, ou seja lá o que for, não vai funcionar. O que vai funcionar é você travar uma batalha espiritual, você entregar a sua vida a Deus, você assumir um compromisso com Deus e você orar, você jejuar, você perdoar seu cônjuge, você perdoar verdadeiramente a ponto de você orar e clamar pela vida dele para que ele seja liberto. Então, quando você conseguir fazer isso, Deus vai estar tirando as escamas dos olhos e todas as barreiras restantes. Muitas vezes, irmãos, o que impede que eles voltem é porque nós não estamos prontos. Nós não estamos completamente sarados e tratados. Eu vejo isso porque muitas vezes os comentários das pessoas e as perguntas deixam claro que ainda existe mágoa, que ainda existe dor. Irmãos, e se não houver uma cura de nossa parte, vai ficar difícil a volta. Porque quando eles vierem, não vai vir as mil maravilhas. Ainda vão ter coisas a serem ajustadas, vão ter questões a serem resolvidas. E eles vão passar por um processo de libertação junto. As pessoas não conseguem diferenciar, né, o processo de restauração da reconciliação. Toda volta é uma reconciliação, não é uma restauração. A gente usa esse termo, o meu marido voltou, o casamento foi restaurado, mas é um termo precoce e mal colocado, certo? Porque quando a pessoa volta, é uma reconciliação. A restauração se dá a partir desse momento. Por isso, nós temos que ter tanto equilíbrio no pós-deserto e preparo. Nós devemos ser preparados para administrar a reaproximação e a volta deles. Muitos casais estão em fase de reaproximação e não conseguem entender isso. E muitas vezes, nessa fase de reaproximação, eles não conseguem administrar isso e acabam repudiando seus cônjuges, porque são ensinados a repudiar.
Se tua mulher mandar mensagem, não responde, ignora. Se teu marido vir na tua casa, sai de casa, deixa ele só com teu filho. E isso é repúdio. É o que somos ensinados muitas vezes e atrapalha o processo de volta. Então, quando volta, se inicia a restauração. Houve a reconciliação e se inicia a restauração. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar prontos, com o coração limpo e totalmente inclinado à vontade de Deus. Todas as vezes que eu escuto um relato, aqui mesmo nos comentários tem muitos. Ah, meu marido disse que me ama, que está arrependido, só não consegue voltar. Meu marido chora pelos cantos. Meu marido sofre profundamente e não consegue voltar. O que é que está acontecendo? Por que não volta? Então devemos fazer uma análise da nossa vida. Está tudo justinho, então nós devemos orar. Orar com mais fervor para que as amarras do diabo caiam e eles sejam libertos. Outro dia eu conversei com uma moça que ela falava a questão da volta dela. Na verdade, eu falei com duas. Uma delas me disse que repudiou seu marido, pediu divórcio, quis sair, tudo, e não era nem porque queria outro homem. Ela simplesmente abusou e nojou do marido. E passaram-se os dias e o Espírito Santo falou com ela por 3 vezes. Então, as vendas dos olhos caíram. E ela relutou um pouco ainda para voltar, mas entendeu o processo do Senhor. Outra, quando o marido começou a se posicionar, a buscar, ela começou a entender que tinha que voltar. Mas o cônjuge que estava com ela lá, o cônjuge não, o amante que estava com ela lá, ele insistia tanto, tratava ela tão bem que muitas vezes ela olhava e dizia, cara, como é que eu vou fazer isso? Voltar para meu marido e abandonar esse homem tão bom? E ela passou um ano nessa luta. Um ano tentando voltar para casa e lutando porque aquele homem tratava ela bem. Até que as relações sexuais deles acabaram, né? Porque ela não conseguia mais, mas continuava morando na casa com ele e ele tratando ela bem, com muita paciência, com muito carinho. Até chegar o dia que o Senhor, né, libertou ela por completo. Aquele homem brigou com ela, saiu de casa e quando quis voltar, ela já não quis mais e ela voltou para o seu marido. Então, existe todo um aparato por trás que nós devemos entender. Existe a questão espiritual, existe a questão psicológica, existe a questão dos traumas, das feridas. Por isso nós devemos aprender. E por isso mesmo eu convido vocês para entrar em nossos grupos, pois nós temos lives diárias pelo Google Meet, onde nós trazemos diversos assuntos, nós trazemos cursos, né? Nós trazemos curso de cura, fazemos palestras onde vocês vão entender todo esse processo e vocês vão ter todo um apoio para poder administrar essa situação. Amém? Irmãos, eu peço a vocês que se gostaram da explicação do vídeo, partilhe para mais pessoas, divulguem, nos ajude, né? Se inscreva, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E que o Senhor possa consolar teu coração, te dar discernimento e que você consiga sair desse deserto o mais rápido possível, porque sair você vai. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração e liberte teu cônjuge. Liberte você e restaure sua família de uma vez por todas, em nome de Jesus.